Olá, estudantes, professores e demais estudiosos das ciências jurídicas. Esse é mais um podcast de Direito Civil do 4º período da Unirios. E o objeto da discussão de hoje é o contrato de corretagem. São situações extremamente comuns na vida de maior parte dos indivíduos: a alocação de um imóvel, a contratação de um seguro, seja veicular, seja residencial, de vida, um investimento no mercado financeiro, em fundos, ações, etc. E em todas essas situações surge a figura de um especialista que vem auxiliar os sujeitos a realizarem esses negócios jurídicos com muito mais segurança. É o tão conhecido corretor. E essa relação entre o sujeito que quer realizar o negócio e esse especialista que vai auxiliá-lo, de forma a minimizar os riscos do negócio, dar-se-á através do contrato de corretagem. E para realizarmos essa discussão, estou aqui com mais 5 alunos do 4º período de Direito: o Eric Lima, a Tamires Ferreira, o Thales Lima, a Adaline Rebeca e o Luiz Enilson. Meus ilustres colegas, sejam bem-vindos ao nosso podcast de Direito Civil. E dando início à nossa discussão, vamos começar com você, Eric. Esclarece para a gente quais são as características do contrato de corretagem? Então, boa noite a todos. Primeiramente, é um prazer imenso, estar aqui com vocês, colegas e ouvintes do nosso podcast. É uma pergunta bastante interessante, Aline, gostei muito. Então, o contrato de corretagem, ele possui as seguintes características jurídicas: a bilateralidade, acessoriedade, onerosidade, aleatoriedade e o consensualidade. Se trata de um contrato bilateral, visto que gera obrigações mútuas entre o comitente e o corretor, posto que um destes deverá executar o encargo e o outro deverá remunerá-lo. Já a mediação, ela tem caráter acessório, visto que sua existência está atrelada a um outro contrato, o qual deverá ser concluído. Já no oneroso, posto que no adimplemento do contrato de mediação haverá ônus, vantagem e benefício patrimonial a ambos os contraentes, posto que assiste ao corretor o direito ao recebimento de remuneração, que é geralmente variável. No relatório, trata-se de um contrato pelo fato de que o direito do corretor e a obrigação do comitente dependerão da conclusão do negócio principal, ou seja, dependerão de um fato futuro incerto. E por último, o consensual, visto que completa-se através do consenso mútuo, independe de forma, já que o novo Código Civil, seguindo a posição jurisprudencial existente, não exigiu nenhuma forma legal. Posso pedir um instantinho para fazer uma colocação a mais? Claro, Daline, fique à vontade. Muito obrigada. Em relação à natureza jurídica do contrato de corretagem, eu gostaria de apresentar a discussão sobre essas características que o nosso colega acabou de falar. Porque, primeiramente, deixa eu me apresentar, eu sou Adaline Rebeca e vou falar sobre essa natureza jurídica do contrato de corretagem. Na verdade, há uma grande discussão e divisão doutrinária acerca disso. A corrente majoritariamente aceita é a voluntarista, que defende que o contrato é uma espécie de negócio jurídico e que, para se firmar, depende da manifestação da vontade. Ou seja, os contratos, em geral, precisam possuir vontade interna e manifestá-la, constituindo, então, a vontade declarada. É por isso que, basicamente, a vontade vai passar pelo percurso de deliberação, formação e, por fim, a declaração, correto? Já em sentido estrito, se tratando especificamente do contrato de corretagem, percebe-se que ele detém a natureza jurídica contratual, assim como as outras espécies de contrato. Isso significa que a essência desse instituto jurídico de corretagem, esse ato que é tão relevante para o mundo do direito,
se estabelece por meio da relação obrigacional entre o comitente e o corretor, por meio justamente do contrato. E esse contrato pode ser escrito ou verbal, contanto que se ratifique o verdadeiro acordo de vontades. E é em decorrência disso que o contrato de corretagem vai versar sobre uma obrigação de fazer, que em geral é um contrato bilateral, acessório, oneroso, aleatório e todas as características que o nosso colega Eric bem explanou para nós conforme a sua fala. E é isso, muito obrigada. Obrigada, Daline, pela intervenção super pertinente. Agora, Eric, esse corretor, ele tem alguma obrigação? Você poderia detalhar isso de forma mais precisa para a gente? Claro, com certeza, né? Sim, existe sim, né? O corretor ele tem obrigações, né? E essas obrigações a gente pode encontrar elas, né, expressas, né, no nosso Código Civil, desde o artigo 722 ao 729, mais especificamente no artigo 723. Então, esse artigo ele elenca, né, as principais obrigações do corretor, destacando em primeiro lugar a execução da mediação com diligência e prudência, o que implica na prestação espontânea ao cliente de todas as informações sobre o andamento dos negócios postos sob sua responsabilidade. Este primeiro aspecto das obrigações do corretor, ele abrange acima de tudo o seu dever, né, de prestar contas sobre o andamento das negociações, sempre dentro dos limites do contrato, né, em questão. E dizer também sobre eventuais interessados em celebrar o negócio principal, preços oferecidos e entre outros. Em segundo lugar, né, cabe ao corretor prestar ao cliente todos os esclarecimentos que estiverem ao seu alcance sobre a segurança ou risco do negócio. Por exemplo, buscar informações sobre a possibilidade de se negociar a coisa, o objeto do contrato principal. Daí para frente, a opção de celebrar ou não o contrato, né, assumindo os eventuais riscos, é das partes contratantes. Nas negociações imobiliárias em específico, né, cabe ao corretor proceder a uma busca completa das tradicionais certidões que antecedem esse tipo de acordo. Assim, demonstrará se há risco de ocorrer fraude de execução, se o imóvel é mesmo um objeto livremente negociável e se os compradores são pessoas idôneas. A obrigação do corretor, né, ela se restringe a esclarecer as partes sobre tais circunstâncias. Eventuais prejuízos pelos riscos assumidos são, pois, das próprias partes, não podendo ser suportado pelo corretor. De outro lado, né, se o corretor não demonstra às partes esses riscos, né, do negócio, aí sim o corretor pode vir a responder pelos prováveis prejuízos causados aos clientes. E nota-se assim que o corretor deve ser diligente, né, e documentar-se quanto a todas as precauções, né, que a lei impõe. Ou seja, deve ter guardadas, né, todas as provas de que esclareceu aos seus clientes, né, sobre os riscos do negócio, evitando desta forma, né, futuras ações jurídicas. Compreendido. Perfeito. Mas agora, Daline, como você complementou tão bem a fala do Eric na primeira vez, vou jogar a bola para você novamente. Qual a forma desse contrato de corretagem? Você poderia entrar um pouquinho mais a fundo para os nossos ouvintes entenderem melhor? Sim, claro. Primeiramente, eu queria agradecer, né, pela oportunidade e dizer que é uma honra estar aqui com meus queridos colegas de curso e agradecer à professora Manuela por essa atividade tão dinâmica e interessante. Mas, enfim, respondendo à pergunta, o contrato de corretagem é não solene ou informal. Assim, a forma é livre, fica a cargo das partes do contrato decidirem como ele será feito. Não há uma forma específica em lei, sendo requisito apenas desse contrato informal de corretagem que ambas as partes consintam entre si, né, que é a manifestação de vontade. Inclusive, essa é a outra característica da forma do contrato de corretagem, já que a gente pode observar que sua forma é consensual, ou seja, ele é formado assim que se estabelece o acordo entre a vontade do comitente e a vontade do corretor, que é quem realiza aquela atividade de negociar com os terceiros interessados. É por isso que o contrato de corretagem configura-se como sendo consensual devido à ampla liberdade na celebração. E quando a gente analisa o contrato de corretagem,
ele se estabelece, por exemplo, muitas vezes de modo verbal, apesar de, na verdade, ser algo que não apresente tanta segurança jurídica assim. Então, em outras palavras e em suma, o contrato de corretagem tem um formato mais livre e aberto a ser combinado entre o contratado e o contratante, configurando então a sua forma como não solene e consensual. Pelo que já foi debatido aqui, está muito claro que o contrato de corretagem é um contrato de resultado. Tamires, vou jogar a bola para você. Explica para a gente por quê. Esclarece um pouco mais para ficar mais entendível para os nossos ouvintes. Então, Aline, primeiramente, obrigada pela pergunta. E agora vamos direto ao ponto. O contrato de corretagem é considerado um contrato de resultado porque ele não impõe ao corretor a simples obrigação de meio. E quando que um contrato é considerado como obrigação de meio? Ele é considerado assim quando o devedor promete empregar seus conhecimentos e meios técnicos para a obtenção de determinado resultado, sem, no entanto, se responsabilizar por ele. Já para ser considerado um contrato de resultado, como é o caso desse aqui, o devedor da obrigação se exonera somente quando o fim prometido é alcançado de fato. Não o sendo, é considerado inadimplente, devendo responder pelos prejuízos decorrentes do insucesso. Sabendo disso, a gente pode entender melhor o porquê dele ser considerado assim, já que ele ocorre da seguinte forma. Se o corretor atingir o resultado previsto no contrato de corretagem, a remuneração é devida a ele. Isso é, se o negócio imobiliário se efetivar. Sendo assim, o corretor de imóveis tem direito à comissão quando ele efetua a aproximação entre os interessados, o que resulta na concretização do negócio imobiliário. A efetivação ou a concretização do negócio imobiliário se dá a partir do acordo de vontade das partes, ou seja, do seu consenso em realizar aquela transação. Então, se o comprador e o vendedor do imóvel assinarem o contrato de compra e venda, esse negócio é tido como efetivado, já que houve o consenso, houve o consentimento das partes. E a partir daí, o corretor deve ser pago mesmo que não haja o registro de tal contrato. Portanto, o contrato de corretagem é de resultado, pois ele visa a celebração de um contrato principal. Obrigada, Tamires. Agora, uma dúvida que eu tenho e acredito que muita gente tenha, existe uma confusão entre contrato de comissão e contrato de corretagem. Thalys, você poderia explicar melhor para a gente qual a diferença entre esses dois tipos de contrato? Claro, posso sim. Agradeço a Aline pela palavra e, em nome da mesma, eu cumprimento aos meus colegas aqui presentes e a todos os nossos ouvintes. O contrato de corretagem, como já foi esclarecido, ocorre quando uma pessoa não vinculada a outra, de nenhuma forma ou por nenhum meio, obriga-se, mediante remuneração, a intermediar negócios para uma segunda pessoa. Tudo isso de acordo com instruções recebidas e fornecendo a essa pessoa todas as informações necessárias para que os negócios alcancem êxito em sua celebração. Já no contrato de comissão, uma pessoa que desempenha o papel de comissário adquire ou vende bens em seu próprio nome, mas por conta de outra pessoa, que é o comitente. Na comissão, há notória intermediação associada à prestação de serviços, se diferenciando pelo fato de que o comissário age em seu nome. Então, por isso mesmo, é que as pessoas com quem ele contrata não têm ação contra a pessoa comitente, nem o comitente contra a terceira pessoa da relação contratual, em regra. A comissão ainda se diferencia da corretagem porque o comissário age praticamente com independência, ao passo que o corretor passa obrigatoriamente o contrato ao principal interessado, sendo responsável por limitar as partes. Entendi, Thalys. Agora, deixa mais claro para a gente. O negócio jurídico se realizou. Quem é que paga essa taxa de corretagem? Bom, é necessário pontuar que o corretor só tem direito à comissão caso o negócio venha a ser concluído. Logo, há vinculação entre o resultado do negócio e o pagamento da taxa. Mas também pode haver pagamento da taxa desde que o negócio não aconteça devido a arrependimento das partes, ou seja,
O corretor fez o seu papel e o contrato tinha tudo para ser celebrado, mas por conta de desistência das partes, o contrato não foi celebrado e assim o corretor ainda deve receber a sua comissão, o seu pagamento. Em resumo, quem paga pelo corretor é a pessoa que contratou o serviço de corretagem, podendo ser alterado caso seja escrito no contrato. Compreendi. Obrigada, Thales. Ficou muito claro. Agora, pessoal, acredito que o contrato de corretagem mais comum seria os relacionados a imóveis, né? Aluguel de imóvel, venda e compra. Então, vamos falar um pouco mais desse contrato em específico. O que seria um contrato de corretagem imobiliária e existe alguma lei que regulamente essa profissão? Luiz, você poderia esclarecer essas questões para a gente? Então, Aline, a profissão de corretor de imóveis existe desde a fase colonial. Ela tem uma ligação muito forte com o processo de crescimento e urbanização das cidades do país como um todo. Durante esta fase de crescimento e idas para os maiores pontos destinos do país, como São Paulo e Rio de Janeiro, as mercearias, ou seja, os pequenos armazéns, serviam de ponto para anúncio. Os classificados ali eram fixados nas paredes, entre muitos outros, como casas, terrenos e pensões onde as pessoas alugavam quartos. Com isso, os corretores de imóveis desta época eram conhecidos como intermediadores de negócio. Tá? Em 1937, haja vista aí um grande crescimento dessa profissão, surgiu o primeiro sindicato dos corretores de imóveis situado na cidade do Rio de Janeiro. Logo após, em 1942, o Ministério do Trabalho, em sua carta sindical, determinou a profissão do corretor de imóveis. Em 1950, são criadas aí as primeiras imobiliárias do país e com isso se deu a necessidade de fiscalização para manter a atuação do profissional do mercado imobiliário com diretrizes. Por isso é criado, após 12 anos, já em 1962, o Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. Haja vista todo esse processo, já em 1978 se deu o Congresso Nacional aprovou a Lei 6.530 e o seu decreto regulamentador, um mês posterior, criando o curso técnico em transações imobiliárias e a elaboração do Código de Ética do corretor de imóveis. Quanto à questão do contrato, o contrato de corretagem imobiliária somente foi regulamentado no Código Civil de 2002, uma vez que o Código Civil 16 não disciplinava qualquer direcionamento aos contratos de corretagem. Anteriormente ao Código de 2002, os contratos que tinham uma finalidade de mediação era visto como atividade exclusivamente comercial, no qual a profissão de corretor de imóveis tinha respaldo e uma superficial regulamentação no revogado Código Comercial. Né? O contrato de corretagem imobiliária ele se trata de um contrato de resultado e não de meio. Não é especificamente o serviço prestado pelo corretor de imóveis que se baseia o contrato de corretagem, mas sim o resultado da atividade de aproximação do comitente a um possível comprador, no qual possui seguintes elementos constitutivos, a saber de bilateralidade, onerosidade, aleatoriedade, consensualidade e acessoriedade. Obrigada, Luiz, pela explanação e dada a relevância do conteúdo, não só para o curso de Direito, mas para a sociedade em geral, esperamos ter esclarecido os principais pontos da temática. E já estando no limite do nosso tempo, agradecemos aos colegas presentes que aceitaram este desafio, agradecemos ao curso de Direito e à professora Manuela pela oportunidade. Até a próxima!